Vamos lá resolver a questão 6, uma das questões do simulado. Ele vai pedir uma propriedade de uma operação entre as raízes de uma equação do segundo grau. Bora ver algumas parecidas. Aqui na primeira, ele dá aqui uma equação do segundo grau, 3x² menos 9x mais 6. Bom, calcule o delta. Delta é b² menos 4 vezes a vezes c. O b é o coeficiente do termo de grau 1, que é esse aqui, né? Então, o b vai ser menos 9. O a é o coeficiente do termo de grau 2. Então, o a aqui vai ser 3. Dá para aumentar? Tá. E o c é o termo independente. Então, o c aqui vai ser 6. Substitui os valores e faz os cálculos. Bom, base negativa elevado ao expoente par, 2 e par, dá positivo. Então, aqui vai dar positivo. 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, dá 81, que está aqui embaixo. Agora, fazer essa multiplicação. Primeiro os sinais. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Então, aqui vai dar negativo. Tá aqui, ó, negativo. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 6, 12 vezes 6 dá 60, dá 72. Então, resposta menos 72. Então, fazendo 81 menos 72 dá 9, que está aqui. Então, delta vale 9. A raiz quadrada de delta é a raiz quadrada de 9. Raiz de 9 dá 3. Então, a raiz de delta é igual a 3. Agora, bora ver a questão. Ah, tá. E raiz de delta é maior que zero. Quer dizer que as raízes são diferentes. Bom, tá aqui a questão. Ele quer saber a alternativa correta. As raízes são iguais? Não. Raiz de delta é maior que zero, que é 3, né? Então, as raízes são diferentes. Aqui está errado. A alternativa correta é essa aqui. Deixa eu até marcar para corrigir lá no simulado. As raízes são diferentes, porque raiz de delta é 3, que é maior que zero, então as raízes são diferentes. Essa é a resposta correta. Corrigir lá. As duas raízes não pertencem aos números reais. Está errado. Porque para não pertencer, a raiz de delta tem que ser menor que zero. Na questão 2, ele dá aqui uma equação do segundo grau literal, sem dar os coeficientes, ax² mais bx mais c, igual a zero. Aí dá o valor da delta, né, a fórmula, b² menos 4 vezes a vezes c. E ele faz aqui algumas afirmações. Vamos lá. Se delta for igual a zero, as raízes são iguais? Correto. Se delta for maior que zero, as raízes são iguais? Não, as raízes são diferentes. Se delta for menor que zero, as raízes são iguais? Não, as raízes não pertencem aos números reais. Se delta for maior que zero, as duas raízes não pertencem aos números reais? Não, é quando delta é menor que zero. Não tem a opção correta, está errado, porque tem sim, a opção correta é a primeira, essa aqui. Na questão 3, também teórica, uma equação do segundo grau, ele dá aqui o delta e quer saber qual a opção correta. Aqui, se as raízes são, se delta for igual a zero, as raízes são iguais? Correto. Se delta for maior que zero, as raízes são iguais? Não, as raízes são diferentes. Está errado isso aqui. Se delta for menor que zero, as raízes são iguais? Não. Quando delta é menor que zero, as raízes não pertencem ao conjunto dos números reais. Está errado essa afirmação. Se delta for maior que zero, as duas raízes não pertencem aos números reais? Não. Quando delta é maior que zero, as raízes são diferentes. Elas existem e são diferentes. Então, isso aqui está errado. Não tem alternativa correta, NTR. Não tem resposta, está errado, porque tem sim, que é a primeira. Acabou? Tem mais aqui.
Ele dá uma equação do segundo grau, tá aqui a equação, termo de grau 2, termo de grau 1 e termo de grau 0. E ele quer saber se x, aqui, fala que não tem resposta correta. Se x' é b ao quadrado mais 3ac, tá errado. Se as duas raízes são diferentes. Bom, bora ver o cálculo. Cadê as raízes? Bom, tá aqui o cálculo. Delta deu maior que 0, que deu 3. Então as raízes são diferentes. Então isso aqui está correto. Isso aqui está correto. Aí as duas raízes não pertencem aos números reais. Está errado porque as raízes são diferentes. Existem e são diferentes. X', uma raiz menos a outra da delta, é errado. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui está errado. Então a alternativa correta aqui é a segunda. Tem até que corrigir lá no simulado. É isso. Mamão com açúcar.